A segunda temporada da série Nancy Drew chegou ao fim e com ela a gente teve aí muitas surpresas e muitas revelações na série da nossa detetive favorita. E que temporada, meus amigos, que temporada! Eu sou a Artemisa Lopes e esse é o canal Luna Solis. E se você quer saber tudo o que rolou na segunda temporada de Nancy Drew, é só ficar aqui comigo que é logo depois da vinheta. Dessa segunda temporada de Nancy Drew como um todo, né? Diferente da primeira temporada que a gente teve ali um arco maior, né? Que girou em torno do mistério do assassinato da Tiffany Hudson, que mais tarde foi se juntando ali com o arco do assassinato da Lucy Sable, e aí os episódios eles iam se desenrolando, a cada episódio ia revelando alguma coisa sobre esses arcos. Nessa segunda temporada já teve aí uma pegada diferente. Ao invés de a gente ter essa história linear, nós tivemos aí episódios separados e até de certa forma meio que independentes um do outro. E sendo bem sincera, eu até que gostei desse formato que a segunda temporada trouxe pra série, porque eu acho que deu um respiro bem interessante e até legal pro estilo da série também, né? A segunda temporada ela só foi começar ali de fato mesmo, realmente lá no episódio 6, até porque os 5 primeiros episódios foram os episódios restantes ali da primeira temporada, né? Inclusive a gente já fez aqui um vídeo no canal analisando esses 5 primeiros episódios, vai ficar aqui nos cards se você quiser dar uma olhadinha aqui depois de assistir esse vídeo. E a gente viu ali, né, logo de início, a Nancy tendo que lidar com os espíritos que ela acabou soltando ali da Sociedade Histórica de Horseshoe Bay. E eu confesso que enquanto eu tava assistindo, né, eu logo percebi que a série, tudo indicava que ela ia seguir aquela premissa de uma ameaça a cada episódio, com base, né, naqueles espíritos que se soltaram ali da Sociedade Histórica de Horseshoe Bay. Mas aí, quando foi revelado pra gente que tudo meio que se resolveu ali no final do episódio 6, eu já comecei a perceber que talvez a série não ia seguir essa premissa tão à risca assim. Além de que, como eu falei, né, esse formato de uma ameaça a cada episódio que a série teve nessa segunda temporada permitiu com que, além de dar um respiro pra série, fosse possível que focasse um pouco mais nos dramas dos personagens, né? Até porque, né, uma série do estilo de Nancy Drew seguir esse formato de narrativa é interessante porque acaba que não depende unicamente, né, de seguir uma história linear para que faça sentido e que perca a essência da história. E a partir desses episódios soltos, mas que ao mesmo tempo se conectam com a essência da história, a gente teve ali alguns episódios que eu gostaria de destacar aqui, que foram os episódios que eu mais gostei quando eu estava assistindo, que eu achei muito interessante. Um dos primeiros deles é o episódio 7, né, que foi ele que se passou dentro de um hotel, que logo de cara eu já percebi que ele era um clássico whodunit, né? Ele seguia aquela premissa de uma história whodunit, que pra quem não sabe, é uma história onde ocorre um crime, um assassinato e alguém vai investigar. E aí as pistas vão levando, né, até que finalmente se encontre o culpado. E esse episódio, de certa forma, eu até achei que ele foi uma paródia dentro da própria série, né, porque ele teve muitos plot twists. A gente também teve, por exemplo, 2 episódios ali independentes que foram focados em personagens secundários, né, como, por exemplo, o episódio 8, que foi focado ali no passado da Bess, que foi revelado um pouco ali pra gente do passado dela, e até explorou ali pelo menos um pouco da família Marvin. E até nesse episódio, né, com todos os acontecimentos que a gente descobre que ela já foi casada com um cara que era um estelionatário, enfim, um criminoso. Ela também já foi uma criminosa e ela acabou até sendo expulsa da família Marvin depois disso. A gente teve também o episódio 12, que foi focado ali no Ace, no meio-irmão dele por parte de pai, que era uma coisa que vinha sendo ali mostrada aos poucos pra gente nos episódios anteriores, né, e finalmente foi explorado ali no episódio 12. O episódio 14 também, ele foi um dos meus favoritos, porque assim como o episódio 7 ali que se passou dentro de um hotel, ele também foi um episódio ali que seguiu essa premissa de ser um clássico whodunit, né? Quando a gente teve ali a Nancy e outros personagens como o Ryan e o Nick, por exemplo, que ficaram presos ali dentro da delegacia de Horseshoe Bay, junto até mesmo com o detetive Tamura, e tinha alguém misterioso que estava conseguindo controlar as câmeras e queria encontrar um culpado pelo desaparecimento de uma pessoa. E esse episódio, né, além de tudo isso, ele também foi um episódio muito reflexivo. E quando eu falar dos personagens mais pra frente, vocês vão entender o porquê. Já o episódio 15, ele foi um episódio ali bem diferenciado, na
minha visão, porque ele foi basicamente um episódio, de certa forma, até que especial, porque ele serviu ali como introdução pro personagem do Tom Swift, né? Que é um personagem aí que tá em desenvolvimento de uma série spin-off de Nancy Drew com esse personagem. E esse episódio, ele basicamente serviu ali como uma espécie de piloto para essa série do Tom Swift. Isso já é de praxe, já nas séries, eu mesmo já vi em várias outras séries da CW, eles fazerem isso nas séries, eles introduzem um episódio ali que serve como piloto para um futuro spin-off, né, de algum personagem. E aí tudo começa, né, a caminhar para o grande finale ali nos episódios 16 e 17, que a gente tem ali a Nancy finalmente indo atrás de justiça, né, contra a família Hudson, mesmo que indiretamente, né, acabe sendo contra a família dela, né, porque ela é uma Hudson, querendo ou não. E a gente tem o episódio 18, né, que foi a season finale aí da segunda temporada. E, gente, olha, eu não esperava tudo que aconteceu nesse episódio 18 e eu só posso dizer que eu tô muito ansiosa pra terceira temporada mesmo. Se você tá gostando do vídeo até aqui e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo e deixa o like e ativa o sininho pra você não perder as notificações aqui do canal. Bom, como eu mencionei, né, que essa segunda temporada de Nancy Drew, ela foi centrada ali em vários episódios que eles eram independentes um do outro, e isso deu espaço para explorar um pouco mais do drama dos personagens. E começando pela própria Nancy, né, que é a protagonista, né, essa segunda temporada ficou muito focada, né, no drama pessoal dela, de ela ser uma Hudson e das consequências que isso podia significar para ela e para a vida dela como um todo. E basicamente essa segunda temporada inteira ela ficou muito dividida entre ser uma Hudson e ser uma Drew, porque querendo ou não, ao mesmo tempo ela tinha ali uma certa curiosidade, né, de como ela iria ser aceita dentro da família do Ryan e até mesmo se ela iria ser aceita, né. E eu acredito que, de certa forma, isso trouxe uma certa evolução pra personagem, né? Porque, além do meio pro fim da temporada, a gente viu ela meio que mudando de lado, entre aspas, quando ela quis dar provas pros Hudson de que ela era confiável, de que ela merecia ser um membro da família. E ali, em dado momento, ela retira o depoimento, né, que ela tinha feito contra o Everett Hudson, que é o avô dela, o pai do Ryan. E quando você tá assistindo, você fica tipo, Nancy, minha filha, o que você tá fazendo? Esse cara é um criminoso, sabe? E muito dessa mudança dela, né, acaba vindo à tona ali no episódio 14, que a gente teve um episódio muito denso, que trouxe muita reflexão, principalmente pra Nancy também, sobre o que é justiça, né? O que representa justiça e se de fato ela estava sendo justa, né? E fazendo justiça. Bom, e outra personagem que a gente teve aí na segunda temporada foi a Odette Lamar, né? Vulgo ex-a Gleica, né? Que, como a gente viu ali no final da primeira temporada, ela acabou habitando ali o corpo da George, né? E sendo bem sincera aqui, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, sim, com a participação da personagem nessa temporada. Eu esperava mais. Eu até tinha uma teoria interna de que ela iria se aproveitar, né, do fato dela estar dentro do corpo da George e de alguma forma ela iria usar isso pra, de repente, se vingar dos Marvin, se vingar de alguma outra família ali de Horseshoe Bay, mas acabou que não, que ela acabou sendo ali apenas, né, um fantasma habitando o corpo da George, aparecendo aqui e ali. Ela rendeu, sim, alguns momentos cômicos ali enquanto eles estavam fazendo outras coisas, mas assim, sabe, não foi muito legal isso. E aí as coisas começaram a ficar mais interessantes, né, pra ela, quando ela começou a ter um crush ali na Bess, né, elas até tiveram um relacionamento ali bem breve, e eu mais uma vez me iludindo, pensando, não, ela tá fazendo isso porque ela tá usando a Bess pra começar a se vingar dos Marvin, mas do meio pro fim também não foi isso, né? Foi um romance mesmo que elas acabaram tendo. E aí a gente tem outro plot twist ali, quando a George acaba descobrindo que a Odette, ela tá sugando a vida dela, né? E que isso, do meio pro fim, vai acabar matando ela em pouco tempo. E aí, no desenrolar dos acontecimentos, a Odette acaba decidindo ali
se sacrificar, né? Depois que ela tentou ir atrás da amante que ela tinha lá em 1800 e ela descobriu que a alma dela seguiu em frente, ela resolve meio que adormecer dentro do corpo da Georgie e tentar, né, não interferir mais na vida dela. E aí a gente tem uma despedida muito emocionante dela e da Bess, mas assim, sabe, gente, foi um pouco decepcionante, assim, a participação da Odette. Eu confesso que, de fato, eu esperava, assim, mais da personagem. Mas, assim, a partir do episódio 18, vocês vão entender que alguma coisa me diz que ela vai voltar, ou que, né, a nossa Drew Crew vai acabar precisando dela de alguma forma na terceira temporada. E em paralelo ali, né, a Odette, né, que a gente tem a Bess, né, que foi outra personagem que eu também senti um pouco de falta dela, assim, na história. Não que ela não participe, né, não ajude ali os amigos, mas a relação dela com os Marvin, né, porque como foi mostrado pra gente ali no episódio 8, que ela foi expulsa da família, né, a gente não fica sabendo mais como é que tá a relação dela com eles. Será que a gente vai ter alguma novidade com relação a ela e aos Marvin na terceira temporada? E talvez por causa disso eles decidiram deixar a Bess um pouco de molho nessa segunda temporada, né, expulsando ela da família ali no início. Então só nos resta esperar, não é mesmo? Bom, e falando agora do Nick, né, que assim, na minha opinião, depois da própria Nancy, né, que é a protagonista, ele foi ali o personagem que mais teve destaque nessa segunda temporada, né, principalmente trazendo à tona em várias questões sociais, né, no que diz respeito a ele sendo, né, um rapaz negro, principalmente ali, né, no episódio 14, né, que, como eu mencionei, foi um dos meus episódios favoritos dessa temporada, né, que a gente teve ali a Nancy investigando ali um caso de desaparecimento que ocorreu na mesma época que ela resolveu o primeiro caso dela, quando ela era ali criança, e aí é revelado pra gente, né, que o caso dessa pessoa desaparecida não foi investigado e foi aprofundado, a polícia não foi atrás por causa do caso que ela resolveu, né? Também é revelado pra gente, né, que a polícia não resolveu ir atrás desse caso porque se tratava do caso de uma mulher negra. E aí, no episódio também é mencionado que a polícia tenta dar uma desculpa de que na época que aconteceu o caso, eles não tinham pessoal suficiente, não tinham recursos suficientes, mas é claro que tudo isso do meio pro fim era só uma desculpa, né, que na verdade eles não queriam realmente ir atrás de encontrar essa pessoa desaparecida. E aí isso traz à tona vários pensamentos e vários questionamentos ali pro Nick, né, e ele acaba levando muito disso pra empresa dele, né, que ele é muito rico, né, que ele herdou, pra quem não lembra, ele herdou, né, muito dinheiro ali da Tiffany. E outra questão também, né, que é trazida ao arco do Nick, né, com relação a isso, é do relacionamento dele com a Georgie, né, que ele, em um episódio, ele até meio que coloca ela contra a parede ali, sobre o fato dela não assumir o relacionamento deles dois. E em outro momento ali também, né, é lá no episódio 17, que a gente tem o Nick confrontando um homem que ele é proprietário de um restaurante, que é vizinho de um centro comunitário que ele está construindo ali para crianças, né, que vêm de famílias mais humildes. Ele quer construir esse centro comunitário para abrigar essas crianças e para elas terem um lugar, né, para se divertir, um lugar de lazer, para que elas não fiquem nas ruas, né? E aí esse cara, ele vem com um papo de que o seu estabelecimento, ele pode vir atrapalhar a minha freguesia, que aqui a nossa vizinhança é de pessoas de bem, é frequentada por pessoas de bem. E o Nick, é claro, ele percebe, né, o real discurso por trás de tudo que ele está dizendo, né, que na verdade ele estava se referindo ao fato de o centro comunitário do Nick ficar do lado de um restaurante como o dele, que não era digno de estar ali, de que aquelas pessoas não eram dignas de estar ali, junto com, né, as pessoas que frequentam o bar dele. E eu achei muito legal isso nesse episódio, porque o Nick, ele coloca o cara assim, sabe, no lugar dele, entendeu? Ele dá uma tirada no cara. E aí, no final, ele fala que ele comprou, né, o bar em frente ao dele, onde ele vai colocar o centro comunitário lá para as meninas ficarem lá
assim, que ele fala que ele vai fazer isso por ele, porque eles são tão dignos de estarem lá naquela vizinhança quanto eles. E eu particularmente achei isso muito legal, muito genial, a série colocar isso e trazer essas questões, né? E foi muito legal ver o Nick se impor, né? E com isso a série trazer todas essas questões pra tela. Isso pra mim foi uma das coisas mais legais que essa temporada teve. E outros dois personagens também que eu gostaria de destacar aqui foram o Carson e o Ryan, né, gente? O que dizer desses dois nessa segunda temporada, né, gente? Eu amei a interação deles dois nessa segunda temporada, a maneira como eles se uniram, né, pra cuidar da Nancy. Eles não ficaram naquela coisa de ficarem competindo, de quem é o melhor pai, de quem é o pai verdadeiro e tal. E eles renderam, né, vários momentos cômicos ali durante a série, né? Principalmente, por exemplo, lá no episódio 4, quando eles vão atrás lá do Sudário, né, pra conseguir derrotar a Gleika. E era muito legal também ver, né, o jeito que cada um lidava, né, com as preocupações com a Nancy. É claro que o Carson, né, ele era muito mais preocupado com a Nancy, porque, né, ele criou ela, enfim, né, ele conhece ela, e aí ele a todo momento ele queria saber como é que ela tava, o que ela tava fazendo, ele queria que ela fizesse uma faculdade, enquanto o Ryan, né, ele ainda tava processando, né, que a Nancy é a filha biológica dele com a Lucy Sable, e aí em determinado momento ali da série ele começa realmente a querer entrar na vida dela e tentar ser um pai pra ela, até mesmo porque, né, até ele sabe dos riscos que a Nancy corre se ela fosse declarada filha dele de fato. Mas assim, eu amei a interação desses dois ali na segunda temporada, né? E foi muito curioso, de certa forma, né? Ali no episódio 18, o último episódio, quando, né, depois que eles conseguiram prender o Everett e tudo mais, e a Nancy, ela vai assumir os negócios, né, dos Hudson. E o Ryan, coitado, ele não tem mais, de certa forma, pra onde ir, porque o Everett acabou congelando ali as finanças dele. E o Ryan vai passar a morar ali na casa com o Carson e a Nancy. E eu achei isso muito legal, que venha mais desses dois aí na terceira temporada, porque eu vou amar. E assim, gente, eu não sei pra vocês, mas eu senti aí que eles estão tentando trabalhar, né, a questão do romance da Nancy e do Ace, né? A gente viu isso aí no finalzinho da segunda temporada, quando a Nancy ali, ela vai destruir, né, o fantasma de Gorr, né? E ali dentro do subconsciente dela tem um momento ali que ela interage com o Ace, né? E fica bastante claro que aquilo ali é uma projeção da mente dela, que a mente dela encontrou aquela forma para se comunicar com ela e guiar ela durante aquele processo de expulsar o Rafe. Ou seja, existe alguma coisa aí, porque a mente dela não iria se transformar na imagem do Ace por acaso, se ele não fosse de certa forma importante para ela mais do que como apenas um amigo, né? E agora falar, né, dos novos personagens que foram introduzidos aí, que são os irmãos gêmeos, né? Amanda e Gil Pugsley. E eu achei a participação deles ok, legal. Eu não posso dizer que eu amei ou que eu odiei. A única coisa que eu posso falar, assim, é que eu não gostei do relacionamento da Nancy e do Gil. Eu não achei que eles tinham nenhuma química, sabe? Mas alguma coisa me disse que eles vão ter uma participação muito maior aí na terceira temporada, né? Até porque a gente teve ali, enquanto a Nancy estava tentando se livrar do Rafe, que ela descobre que, de certa forma, o Rafe estava ali se alimentando, né, da relação dela com o Gil, e aí ela acaba terminando tudo com ele, e aí eles acabam tendo uma briga bem feia, e aí o Gil fala pra Nancy que ela vai se arrepender de ter feito aquilo, e eu fiquei tipo, quê? Como assim? Então, eu não sei, alguma coisa me diz que a gente ainda vai ter muito deles aí na terceira temporada. Bom, e agora falando do último episódio, e que episódio, meus amigos, e gente, o que eu posso falar assim é que
eu amei, né, a junção que eles fizeram. Eu não esperava que isso acontecesse, foi muito surpreendente pra mim ver que eles juntaram, né, o último episódio com o primeiro episódio, né? Quem iria imaginar que o fantasma lá do primeiro episódio, ele iria ter consequências lá no último episódio. E outro plot twist, né, como se não bastasse esse já ser um bom plot twist, a gente descobre que esse fantasma do Rafe, ele foi criado pela ancestral da Nancy, que é a Temperance Hudson, e não foi ainda revelado pra gente, né? Ficou só subentendido ali que ela era ali membro das Mulheres de Branco, que era um grupo ali de mulheres da cidade de Roche Bay, que aparentemente elas eram talvez uma espécie de bruxas que mexiam ali com artes ocultas, ou que de repente elas se envolviam com fantasmas. E por que não bruxas, né? E nem Sidhu, não é mesmo? Pra quem já viu vários inúmeros fantasmas, né, e maldições, quem sabe será que aí na terceira temporada nós vamos ter bruxas aparecendo na cidade de Roche Bay. A gente não sabe, né, por que a ancestral da Nancy, a Temperance, ela foi expulsa ali do grupo. Fica só subentendido que as outras mulheres de branco construíram uma barreira mágica para impedir que ela adentrasse na cidade, e por isso ela criou esse fantasma que acabou meio que dando errado ali e gerando ali, de certa forma, uma espécie de maldição de sangue para toda a linhagem dos Hudson, e que tem alguma relação ali com a 7ª geração da família Hudson. Ou seja, vai vir mais problema aí pra Nancy, né? E aí, né, nesse episódio 18 ali, enquanto eles estão correndo contra o tempo ali pra salvar a vida da Nancy, né? Que ela tem horas de vida. Eles acabam indo parar em Nova York, quando eles descobrem ali um outro membro da família Hudson. E depois que ali, né, que a Nancy usa o próprio sangue dela pra se livrar do fantasma, e eles finalmente conseguem, todos acham que tudo terminou bem, tudo terminou muito bom, só que não é mesmo? A gente descobre que aquela mulher que era a dona, né, da loja ali, onde havia o maquinário que a ancestral da Nancy utilizou para criar o fantasma, era a própria Temperance Hudson. Meus amigos. E aí é revelado pra gente que ela esteve viva durante todo esse tempo. E aí ela usa o sangue da Nancy pra, né, rejuvenescer e voltar àquela forma que ela tinha lá dos anos 1800. E aí o episódio termina, né, com a Temperance finalmente conseguindo quebrar a maldição, né, a barreira que impede ela de entrar na cidade. Ela finalmente chega em Roche Bay e gente, eu tenho que falar dessa cena, gente, que foi perfeita, assim, para uma season finale. Ainda toca uma música de fundo que foi simplesmente sensacional. E agora, né, pra gente, né, resta apenas, além de lidar com a ansiedade para chegar essa temporada logo, é teorizar, né, sobre a Temperance Hudson, né? Que será que ela vai ser a grande vilã aí da terceira temporada? Tudo indica, né, que sim, né, mas podemos ser surpreendidos, não é mesmo? Além de que, né, outra questão que, assim como eu mencionei quando eu falei sobre a Odette nessa segunda temporada, né, que talvez ela acabe voltando de alguma forma, é sobre as próprias mulheres de branco, não é mesmo? Que, assim como a gente teve a Temperance Hudson, outros ancestrais das outras famílias ali de Roche Bay também podiam fazer parte, né, desse cover, vamos dizer assim. E por que não uma Marvin, não é mesmo? Uma daquelas mulheres que poderia muito bem ser uma ancestral da ABS. É claro que tudo indica que a Nancy ela vai investigar o passado da Temperance e descobrir várias coisas sobre ela. Além de que também, obviamente, tudo indica que a Temperance vai vir para Roche Bay para se vingar, né, das mulheres de branco. E como, obviamente, elas não estão mais vivas nos dias de hoje, não é mesmo? Ou talvez, quem sabe, até estão e a gente não sabe. Mas, aparentemente, ela provavelmente vai querer se vingar dos descendentes dessas mulheres, né? E por que não na própria Bess, talvez? Além de que outra ponta solta também que ficou aí pra terceira temporada foi aquela organização secreta, né, chamada O Retorno, que foi revelada ali pra gente, né, durante os acontecimentos da Nancy trazendo o Everett pra justiça, que eles são uma organização secreta ali que aparentemente os membros são pessoas muito ricas e muito influentes e que também pode ter alguma
relação com a Temperance Hudson, obviamente com a família Hudson, com os Marvin talvez também, e que a Temperance também queira se vingar deles de alguma forma. Será que o retorno possa estar ligado às mulheres de branco também de alguma forma? Então resta para nós apenas esperar aí, né, aguardar a terceira temporada de Nancy Drew, que vai chegar aí muito provavelmente talvez lá pro fim do ano, em outubro talvez, dependendo aí de como é a pandemia. Que surpresas nos aguardam nessa temporada, minhas amigas. E, gente, vocês não têm noção do quanto que eu tô ansiosa pra terceira temporada. Alguma coisa me diz que a Temperance Hudson, ela vai ser bem pior do que o Everett. E ela vai aprontar muito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o review aqui da segunda temporada de Nancy Drew. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do canal. Vai seguir a gente nas nossas redes sociais, que vai estar tudo aqui embaixo. Então é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!